Olá! Você que está hoje aqui em busca de conhecimento, seja bem-vindo. Hoje, 14/4/2020, vamos tratar do seguinte conhecimento: adição nucleofílica, formação de M-acetal e acetal. Aqui você tem a estrutura química de um M-acetal. Veja bem, no carbono sp3 eu tenho conectado uma hidroxila e um substituinte aqui alcóxido. Então essa é a estrutura de um M-acetal. O M-acetal, o que é que nós vamos ver primeiramente? Nós vamos ver a reatividade do M-acetal e estabilidade. Depois vamos ver o mecanismo de reação, para formar um M-acetal, que consta de duas etapas. Na primeira etapa você faz a formação do cátion-oxônio, que nada mais é do que uma protonação do grupo carbonila, do aldeído ou da cetona que você esteja trabalhando. E na etapa 2 você tem esse cátion-oxônio interagindo com o álcool, e aí você forma o M-acetal. Depois nós vamos ver a termodinâmica da reação inter e intramolecular. Para isso nós vamos analisar a equação fundamental da termodinâmica. M-acetal e estabilidade são os dois tópicos que nós vamos olhar no momento. Então, o M-acetal pode ser formado por catálise ácida ou básica. Os aldeídos são mais reativos que as cetonas. Estabilidade. A maioria dos M-acetais não é estável. São difíceis de ser isolados. No entanto, M-acetal cíclico formado nos carboidratos são estáveis. Vamos ver agora a adição de álcool, formação do M-acetal. Então você vai ter um aldeído ou uma acetona, no caso aqui a gente tem um aldeído, que é o etanal. Vai reagir com o álcool, no caso aqui nós estamos trabalhando com metanol, e vai gerar o M-acetal. Bom, adição de álcool na formação de acetal. Aqui você formou, olha, com uma molécula de álcool, tu forma um M-acetal. Quando tu pega o aldeído ou acetona, nesse caso aqui tu tens um aldeído, que é o etanal, e tu reage com duas moléculas de álcool, você vai ver a presença do acetal, Então, qual é a diferença entre um e outro? Aqui no carbono sp3 tu tem hidroxila e o substituinte alcóxido. Aqui nesse carbono sp3 tu tem dois substituintes alcóxido, Então, nós vamos estudar esses dois mecanismos. Aqui, carbono sp3 ligado à hidroxila e o alcóxido. E aqui embaixo você tem o carbono sp3 ligado a dois substituintes alcóxido. Formação de M-acetal por catálise ácida. Então vamos ver aqui. Etapas do mecanismo. Então, na primeira etapa, tu vai ter a protonação da carbonila, do aldeído ou cetona.
E aí tu vai levar a formação do cátion oxônio. Numa segunda etapa, tu vais ter a interação do cátion oxônio, né, e o álcool, formando o M-acetal. Então, vamos ver agora esse mecanismo. Então, formação do M-acetal por catálise ácida. Primeiro, nós vamos ter o álcool no meio reacional, né? O álcool no meio reacional significa que é possível que esse álcool sofra altionização. Então, você vai ter duas moléculas de álcool, né? Uma vai trabalhar como base de Lewis e a outra como ácido de Lewis. Aqui é base, vai deslocar o par de elétrons, capturar um hidrogênio ionizado e fazer uma ligação oxigênio-hidrogênio. Em seguida, você tem o deslocamento do par de elétrons para o oxigênio, gerando no meio reacional um alcóxido. Então, você vai ter o ácido conjugado, que é o teu álcool protonado, e a tua base conjugada, que é o alcóxido. Os compostos usados na catálise ácida, tu vai usar o álcool protonado, né, que vai trabalhar como ácido, e o álcool que vai trabalhar no teu mecanismo como base. Então, vamos aí para a primeira etapa, que é a formação do cátion oxônio. Então, tu vais ter um aldeído, né, CCR1 for H, e esse aldeído vai reagir com um álcool protonado, né? E aí você vai ter a protonação aqui do grupo carbonila, né? Através de uma reação ácido-base, deslocando o par de elétrons, capturando hidrogênio, formando uma ligação oxigênio-hidrogênio. Né? Posteriormente, você desloca o par de elétrons para o oxigênio e libera para o meio reacional o álcool. Então, você vai ter isso, ó, o cátion oxônio, que é exatamente a tua carbonila aqui protonada, ó, quando ela captura esse hidrogênio ionizado, e o álcool, que vai ser a tua base conjugada. Observa aqui que tu pode deslocar esses elétrons π para o oxigênio, né? E gerar esse contribuinte de ressonância com a carga positiva centrada aqui no carbono, né? Esse contribuinte de ressonância é um carbono eletrofílico ativado, né? E, portanto, mais reativo. Na segunda etapa, tu vais ter o cátion oxônio interagindo com o álcool, né? Então, na segunda etapa, o cátion oxônio interage com o álcool e leva à formação do M-acetal. Então, essa interação é porque esse álcool aqui ele vai ser o nucleófilo que vai estar promovendo o ataque no centro eletrofílico. E aí tu desloca o par de elétrons na direção do centro eletrofílico que forma uma ligação oxigênio-carbono. Nesse momento, tu desloca os elétrons π para o oxigênio. E aí você vai obter aqui um M-acetal protonado. Aí você vai fazer agora a desprotonação desse M-acetal, com a ajuda do álcool, tá? E através de uma reação ácido-base. Tu desloca o par de elétrons, captura esse hidrogênio, forma uma ligação oxigênio-hidrogênio, e em seguida desloca o par de elétrons para o oxigênio, deixando este estabilizado. E aí tu vai ter como produto o M-acetal mais o álcool protonado, né? Que ele é protonado. Forma uma ligação oxigênio-hidrogênio, vai ficar ROH2, ó, que tá aqui, ó. Tá? E o M-acetal, né? No momento que tu desloca esse par de elétrons para o oxigênio, tu gera o M-acetal. Formação do M-acetal, agora tu vais fazer ela catalisada por base. Então, quais são os compostos usados na catálise básica? Vai ser o alcóxido e o metanol. No caso aqui é o metóxido e o metanol. O metóxido vai ser a tua base e o metanol vai ser o teu ácido.
Então aqui, esses compostos são obtidos aqui da autoionização, ó. Você tem aqui as duas moléculas, né, sofrendo autoionização e gerando aqui o metanol protonado e o ânion metóxido. Aí aqui tu vais ter essa estrutura trabalhando como base, porque ela vai estar deslocando o par de elétrons e capturando esse hidrogênio ionizável e formando uma ligação oxigênio-hidrogênio. E aqui tu vais ter o ácido, né, que está exatamente recebendo esse par de elétrons. Então, o deslocamento eletrônico, olha, ele se dá assim: tu desloca o par de elétrons, forma a ligação hidrogênio-oxigênio. Isso aqui vai gerar o álcool protonado, que está aqui, ó. Quando tu desloca esse par de elétrons para o oxigênio, tu vai formar o alcóxido, que está aqui, que é o metóxido. Formação do hemiacetal catalisada por base. Agora vamos aqui trabalhar com a segunda etapa. Você vai pegar aqui, ó, e vai fazer a interação dessa base forte, tá? Ela vai promover o ataque no centro eletrofílico. Tu vai fazer agora aqui uma adição nucleofílica. Vai deslocar o par de elétrons do nucleófilo na direção do centro eletrofílico, que é este carbono da carbonila. Tá? Então, ó, desloca o par de elétrons, faz uma ligação o quê? Carbono, oxigênio. Em seguida, tu desloca os elétrons π para o oxigênio. E aí tu obtém aqui o ânion, né, do teu M-acetal. E aí tu vais agora fazer uma reação ácido-base, deslocando esse par de elétrons, capturando esse hidrogênio, né, formando a ligação oxigênio-hidrogênio, posteriormente deslocando o par de elétrons para o oxigênio, para gerar o que? O metóxido. E aí tu vais ter como produto o teu M-acetal, tá, mais o metóxido, que vai ser a tua base de Lewis, liberada no meio racional. Formação de hemiacetal cíclico. Agora nós vamos formar um cíclico e em carboidratos, né? Então nós vamos pegar aqui a glicose, que é um polihidroxialdeído, né? E vamos arrumar aqui a glicose, né, de tal forma que você consiga fazer uma adição nucleofílica através de uma ciclização intramolecular. Você vai fazer o ataque dessa região aqui, né, que tem alta densidade eletrônica, vai funcionar como o teu nucleófilo, tá? Ela vai deslocar par de elétrons na direção deste centro eletrofílico aqui, que é o carbono da carbonila. E aí você tem isso, ó. Você desloca esse par de elétrons, tu fecha o anel, porque tu forma uma ligação oxigênio-carbono. E aí, em seguida, tu desloca esse par de elétrons para o oxigênio. E aí você vai obter esse composto aqui, tá? É um composto dipolar, né? Você tem um polo aqui, ó, alta densidade eletrônica, e tem aqui um hidrogênio ionizável, né? Isso faz com que você faça uma reação ácido-base intramolecular, deslocando o par de elétrons, formando a ligação oxigênio-hidrogênio e deslocando o par de elétrons para o oxigênio. Assim, você obtém a glicose na forma de M-acetal. Aqui você tem, ó, o grupo funcional do M-acetal. Essa forma aqui tu obtém 99%, né? Quer dizer, é um favorecimento enorme para a formação desse produto. E aqui, no meio reacional, tu fica com uma quantidade infinitamente pequena de glicose que não reage, né? Então, a reação é altamente favorecida. Termodinâmica para a formação de M-acetal. Então, nós vamos ver uma reação intermolecular, onde você tem
o álcool aqui, o etanol, um álcool com 2 carbonos, e um aldeído com 2 carbonos, que é o etanal, né? E aqui tu forma o teu M-acetal. Agora vamos olhar aqui esse equilíbrio, ó. A constante de equilíbrio não favorece o produto, tá? Não há um favorecimento da formação desse produto. Olhando a equação fundamental da termodinâmica, tu tens que a variação de energia livre de Gibbs é igual à variação de entalpia menos a temperatura absoluta em Kelvin mais a variação de entropia. Ora, como essa reação não favorece a formação do produto, né, você tem um ΔG maior que zero, né? E aí a tua variação de entropia, né, é menor que zero. E se a gente olhar aqui na equação, para você ter um ΔG maior que zero, você tem que ter um ΔH aqui extremamente pequeno e negativo. E aqui tu vais ter um ΔS menor que zero, porque este termo sendo negativo, tu vai ter menos com menos mais, então isso vai fazer com que o teu ΔG acabe sendo o quê? Positivo. Outra coisa, se você olhar aqui o teu reagente, você tem 2 moléculas no teu reagente. O grau de desorganização é maior, então a entropia do teu reagente é maior que a entropia do teu produto, que só tem uma molécula. Então, quando tu faz o ΔS, que é a entropia do produto menos a entropia do reagente, ele vai dar negativo, porque a entropia do reagente é maior. Agora vamos ver aqui na intramolecular. Então, você tem agora um hidroxialdeído dando o teu acetal, teu M-acetal, né? O que é que você verifica nessa reação? Que a constante de equilíbrio favorece o produto. Então, quando você tem um hidroxialdeído e você faz uma ciclização, né, você acaba obtendo um favorecimento do produto, que aqui é o teu M-acetal, né? Se tu tens um favorecimento desse produto, é porque tu tens um ΔG o quê? Menor que zero, né? ΔG menor que zero e uma variação de entropia maior que zero. Aqui tu vais ter, ó, uma entropia maior que zero, né? A variação de entropia é maior que zero, porque não existe decréscimo no número de moléculas ao longo da reação, né? Aqui tu tiveste, ó, um decréscimo de moléculas, tinha 2 e acabou com uma. Aqui não existe decréscimo, então isso favorece o quê? Um ΔS maior que zero. Agora nós vamos ver o mecanismo intramolecular na formação do M-acetal, daquela reação anterior, né, onde você tinha o hidroxialdeído dando o M-acetal cíclico. Vamos ver como é que faz essa reação. Então, a primeira coisa, você tem que pegar o teu hidroxialdeído e já escrever ele na forma de anel, né, deixando com que esse centro de alta densidade eletrônica, que vai trabalhar como teu nucleófilo, fique na direção do teu centro eletrofílico, que é para o nucleófilo poder atacar o centro eletrofílico e desenvolver a reação de adição nucleofílica, tá? Então, tu vai ter uma adição nucleofílica, ó, intramolecular. E aí a gente desloca aqui o par de elétrons, né, forma a ligação oxigênio-carbono, aí tu já fecha o anel aqui, e depois tu desloca esses elétrons π para o oxigênio, aí tu vai obter isso aqui, ó, tá? Uma estrutura dipolar, aonde aqui tu tens um centro de alta densidade eletrônica, que é um centro básico, e aqui tu tem um hidrogênio ionizado. Isso vai favorecer uma reação ácido-base intramolecular,
Desloca o par de elétrons, forma uma ligação oxigênio-hidrogênio. Em seguida, tu desloca o par de elétrons para o oxigênio. E aí, tu forma o teu M-acetal cíclico, que é o grupo funcional do M-acetal. O grupo éter e o grupo hidroxila ligado ao mesmo carbono, que é esse carbono aqui, sp3. Agora vamos para a formação de acetal. Etapas do mecanismo. Então, primeiro tu vai formar o cátion-oxônio. Lembra como é que forma esse cátion-oxônio? Geralmente eu formo esse cátion quando eu estou fazendo o mecanismo por catálise ácida, que aí eu protono a carbonila, né? Do aldeído ou da cetona, e obtenho esse cátion-oxônio. Na segunda etapa eu formo o M-acetal. Na terceira etapa eu tenho a transformação do M-acetal em cátion-oxônio reativo. Depois eu faço a transformação do cátion-oxônio reativo em um acetal. Então nós vamos ver agora essas quatro reações aqui. Vamos lá. Então nós temos que vai ser usado na catálise ácida, vai ser o álcool protonado e o álcool. Então vamos lá. Formação do cátion-oxônio. Eu vou trabalhar com etanol e vou trabalhar com o metanol protonado. Então, através de uma reação ácido-base, eu vou fazer a protonação da carbonila. Então, como? Deslocando o par de elétrons, capturando esse hidrogênio ionizável e deslocando esse par de elétrons para o oxigênio. Aí você vai obter como produto o cátion-oxônio, né, que, deslocando os elétrons π para o oxigênio, gera esse contribuinte de ressonância, com a carga positiva centrada aqui no carbono. Aí, como é ressonância, eu vou botar entre colchetes, né? E vou prosseguir esse mecanismo. Mas o que, gente? Aqui o metanol, né? Quando tu desloca esse par de elétrons para o oxigênio, tu libera no meio reacional o metanol. Agora nós vamos trabalhar com a formação do M-acetal. Nós vamos pegar o cátion-oxônio e vamos interagir com o metanol, tá? Metanol é o teu nucleófilo. E aí tu vais fazer uma adição nucleofílica. Vai deslocar os elétrons, fazer uma conexão aqui no centro eletrofílico, fazendo uma ligação oxigênio-carbono, deslocando o par de elétrons para o oxigênio. Aí você vai obter o teu M-acetal protonado, e está protonado aqui, ó. Então, o teu M-acetal protonado. Então, nós vamos fazer o quê? Um processo de desprotonação, né? Tendo como ajuda aqui o metanol. O metanol, e tu vais fazer uma reação ácido-base. Como? Deslocando o par de elétrons do oxigênio, capturando esse hidrogênio, formando uma ligação aqui, ó, oxigênio e hidrogênio. Em seguida, desloca o par de elétrons para o oxigênio, aí tu obtém o M-acetal mais o metanol protonado, tá? Beleza. Então, vamos em diante. Agora, eu vou fazer a transformação do M-acetal em cátion-oxônio reativo. Então, vou pegar o M-acetal e vou reagir com metanol protonado, né? E aí, eu vou fazer uma reação ácido-base e vou gerar uma protonação da hidroxila do M-acetal. Vou protonar esta hidroxila aqui, ó. Uma reação ácido-base. Par de elétrons, desloca, captura o hidrogênio, forma uma ligação o quê? Oxigênio e hidrogênio. Beleza. Desloco o par de elétrons para o oxigênio e obtenho o quê? Obtenho o meu M-acetal protonado na hidroxila. Agora, vê bem o que vai acontecer. Eu vou deslocar esse par de elétrons para essa ligação
Vou gerar uma ligação π bem aqui, ó. No momento que eu formo essa ligação π, eu elimino água, que é um bom grupo de saída. Então, a eliminação de água. E aí, tu vais ter o cátion oxônio reativo mais a água. Aí, agora eu vou para a última etapa, que é a transformação do cátion oxônio reativo em um acetal. Então, vamos lá. Eu vou reagir com o cátion oxônio reativo com o metanol, tá? Que vai ser meu nucleófilo. Ok. Nucleófilo vai fazer o quê? Vai atacar o centro eletrofílico. Então, eu vou ter uma adição nucleofílica. E aí eu desloco o par de elétrons, formo uma ligação aqui, oxigênio-carbono, desloco o par de elétrons para o oxigênio e obtenho o meu acetal protonado. Está protonado aqui. O que eu vou fazer? Uma desprotonação. Com a ajuda de quem? Do metanol, né? Através de quê? De uma reação ácido-base. Desloco o par de elétrons, captura esse hidrogênio ionizado, desloco o par de elétrons para o oxigênio. E aí eu chego ao meu acetal mais o metanol protonado. Né? Veja que o acetal ele tem dois grupos, olha. Alcóxido ou dois grupos hétero aqui, ó, na estrutura. Esses dois grupos estão conectados nesse carbono sp3. Tá? Então, está aqui o primeiro grupo, está aqui o segundo. Formação de acetal cíclico. Então, eu vou ter aqui a butan-2-ona, reagindo com etileno glicol, que vai me dar o acetal cíclico. Aqui é o catalisador. Esse aqui é o paratolueno sulfônico. Tá aqui ele, ó. O ácido paratolueno sulfônico tem essa estrutura, tá? Ácido paratolueno sulfônico. Então, quais são usados no mecanismo? Vai ser o ácido paratolueno sulfônico e seu ânion. Então, vamos lá, formação do cátion oxônio. Então, como é que eu formo o cátion oxônio? Protonando a carbonila. Então, vamos fazer isso com o ácido paratolueno sulfônico através de uma reação ácido-base. Desloca o par de elétrons, captura esse hidrogênio e libera para o meio racional o ânion do ácido. E aí você tem a butan-2-ona protonada, ou então chamado também de cátion oxônio, mais o ânion do ácido. Formação do M-acetal. Você pega o cátion oxônio, né? Interage com o etileno glicol através de uma adição nucleofílica. Aí você desloca o par de elétrons, faz ligação oxigênio-carbono, deslocando os elétrons π para o oxigênio. O que é que tu obtém? Tu vais obter um M-acetal protonado. Vou fazer o quê? Desprotonação. Com a ajuda de quem? Do ânion, do ácido. Desloca o par de elétrons, captura esse hidrogênio e desloca o par de elétrons para o oxigênio. E aí você chega no M-acetal hidroxilado. Olha, ele tem uma hidroxila aqui na ponta. Então, vamos lá. Mais quem? O ácido, né? O paratolueno sulfônico. Agora, eu vou pegar esse M-acetal e vou fazer uma protonação aqui, ó, dessa hidroxila. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar, através de uma reação ácido-base, deslocar esse par de elétrons, capturar esse hidrogênio e deslocar o ânion do ácido para o meio racional. E aí eu vou obter um M-acetal protonado na hidroxila. Aí eu vou fazer o quê? Vou deslocar esse par de elétrons e vou eliminar a água, que é um bom grupo de saída. E aí eu vou obter esse cátion oxônio hidroxilado reativo.
Aí vê bem agora, olha, tá tranquilo, eu vou pegar o par de elétrons aqui, né? Isso aqui vai trabalhar com o meu nucleófilo e vou atacar esse centro eletrofílico, né? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Cátio-oxônio hidroxilado reativo. Aí eu pego o ânion do ácido, que é uma base de Lewis, eu pego ele e faço um deslocamento de elétrons para promover a adição nucleofílica. Então, eu desloco o par de elétrons, capturo esse hidrogênio e aí eu posso deslocar esse par de elétrons, ó, e fazer a ligação aqui oxigênio-carbono e depois deslocar os elétrons π para o oxigênio. E aí eu obtenho o acetal cíclico, né? Então, olha só o deslocamento, ó. Formo a ligação aqui, oxigênio e hidrogênio. Esse par de elétrons, ele vem e faz a ligação aqui, oxigênio, carbono, né? Então, tem um ataque no centro eletrofílico, formando essa ligação oxigênio-carbono. Posteriormente, eu desloco o par de elétrons para o oxigênio. E aí, eu obtenho o catalisador aqui, que é o ácido para-tolueno sulfônico. Produção de áudio e vídeo, Janilson Pequeno. Em breve, teremos o módulo 4, Informação de Imina. Foi muito bom estar com você.